começa a olhar para essa ferida do abandono, automaticamente vem alguém na cabeça. Tipo, alguém que não ficou, alguém que mudou, quem não deu o que você precisava naquele momento. E realmente faz sentido você pensar assim. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para perceber como você ama depois disso? Porque às vezes a gente fala de amor, mas pode ser que não seja amor. Porque às vezes a gente fala de amor, mas o que a gente tá vivendo não é exatamente amor. É medo. Medo de perder, medo de sentir aquilo de novo e medo de ficar sozinho. E aí, sem perceber, amar começa a virar uma tentativa de não sentir dor. Porque aquela parte ficou lá atrás e ela ainda está tentando garantir que aquilo não aconteça de novo. Então, quando alguém aparece e você sente conexão, não é apenas um encontro, vira uma necessidade. Como se aquela pessoa fosse a responsável por te manter inteiro. E aí, tudo começa a ganhar um peso. Uma mensagem que demora, um silêncio, uma mudança pequena. E o seu corpo, meu Deus, já entra em alerta. Isso acontece com você? Tipo, você tenta se acalmar, você fala calma, calma, não é nada. Mas por dentro você já tá sentindo medo. E isso não é porque você ama demais. É porque uma parte sua acredita que precisa do outro para se sentir inteira, para se sentir segura, seguro. E isso não é uma escolha, é um aprendizado que você teve lá atrás, quando a presença parecia incerta, instável ou imprevisível. Então o amor se tornou estratégia para não se sentir sozinho e nem ter contato com um vazio interno, para que aquela dor não fosse revisitada. Só que toda estratégia vem com tensão. E aí você tenta agradar mais, aceitar mais, esperar mais ou às vezes o contrário disso. Se afasta, se fecha e finge que não precisa. Quais desses você faz mais? Eu me afastava. Fingia que eu não precisava, mas por dentro, meu Deus, eu tava morrendo. E os dois, na verdade, são apego. Porque o apego, ele não é um amor intenso, não é intensidade. É, na verdade, o medo de perder disfarçado de amor. E aí a gente passa a ver o outro não como ele realmente é, mas como aquilo que a gente precisa que ele seja, para que aquele nosso vazio, aquela nossa falta se preencha. Você já percebeu isso? De criar expectativa, imaginar as coisas, segurar uma ideia, mesmo quando a realidade não está acompanhando isso que você está criando na sua cabeça? Às vezes você não está se relacionando com a pessoa, está se relacionando com a esperança. E não tem como isso ser leve, porque nenhuma pessoa consegue sustentar o peso de ser a sua segurança interna, a minha segurança interna. Isso não é culpa sua. Na verdade, foi uma forma que você encontrou para não se perder. Mas vamos fazer um teste agora, tá? Pense em alguém ou em alguma situação em que você sente urgência, vontade de uma resposta ou uma necessidade de presença. E se pergunta, isso é amor ou é medo de perder? Porque talvez o que está pedindo aí dentro não é mais amor do outro, é segurança sua, minha. Quando eu percebi isso, eu parei de tentar segurar tanto as pessoas na minha vida e comecei a me sustentar mais, estar mais comigo. Porque eu percebi que por mais que eu implorasse, que eu pedisse, que eu esperasse que alguém me desse, nunca era o suficiente. Porque o suficiente só eu poderia me dar, porque eu sabia exatamente o que eu precisava. As pessoas podem fazer o que for, mas elas não vão conseguir suprir exatamente a necessidade que você tem, porque ela é somente sua. E só aí o amor muda. Deixa de ser urgência, deixa de ser medo e começa a ser escolha, encontro de duas pessoas inteiras que não estão querendo preencher os seus vazios. Me fala com sinceridade, você já confundiu apego com amor?